Iniciamos mais um ano, o ano de 2024, e todo início de ano sempre traz pra gente muitas expectativas. Expectativas de um novo recomeço, expectativas de mudança, de transformação. O início de ano traz pra gente a expectativa de uma nova fase na nossa vida, novas metas, novos objetivos, porque se trata do início. E pelo simples fato de se tratar do início, isso gera todas essas expectativas no nosso coração, porque o início tem essa capacidade de gerar essas expectativas. Por exemplo, quando você se propõe a iniciar um novo projeto, seja abrir um canal no YouTube, seja emagrecer, seja entrar na academia, seja começar um novo estudo, seja abandonar os maus hábitos, a maioria das vezes que a gente se propõe a cumprir alguma dessas coisas, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Na segunda eu começo. Mas por que isso? Por que na segunda-feira? E não na terça, não na quarta, não na quinta? Por que não agora? Porque a segunda-feira é o primeiro dia útil da semana. É o início da semana. Não que a gente deva esperar até segunda-feira ou que a gente deva esperar o ano virar para que a gente possa começar a correr atrás dos nossos objetivos. A gente precisa começar a correr atrás dos nossos objetivos agora. Mas no nosso subconsciente, a gente tem essa impressão de que a gente precisa começar as coisas na segunda-feira, que a gente precisa começar os nossos projetos no início do ano, por causa dessa expectativa que o início traz pra gente. Mas o intuito desse vídeo não é te incentivar ou te inspirar a começar a colocar os seus projetos em prática na segunda-feira, para que você possa começar a progredir nas áreas da vida que você precisa ou que você deseja progredir. O intuito desse vídeo é de levar a reflexão e fazer com que você entenda que progredir na vida depende única e exclusivamente de uma coisa: ação. Eu sou o Daniel Botelho e estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. Então, pessoal, a base para essa mensagem se encontra em Provérbios, capítulo 10 ao 12, que diz o seguinte: Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão, se você correr, não tropeçará. Então, a primeira instrução que Salomão dá para que a gente possa progredir na vida é: escute as minhas palavras. Só que esse escutar não está relacionado ao fato de apenas ouvir. Não é ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Mas esse escutar significa prestar atenção no que estamos ouvindo. Significa você direcionar a sua atenção e procurar entender o que está sendo falado. Mas isso não significa que a gente deve escutar ou prestar atenção em tudo o que nos falam. Por exemplo, você não deve dar ouvidos nem escutar as pessoas pessimistas. Nem deve direcionar sua atenção para elas, nem para as coisas que elas dizem. Muito menos dar ouvidos a críticas destrutivas. Porque o único intuito das críticas destrutivas é te fazer parar, te fazer desistir. Por outro lado, a gente precisa aprender a escutar e dar atenção aos bons conselhos. Ainda que esses bons conselhos sejam críticas construtivas, porque as críticas construtivas têm o intuito de nos fazer crescer, de nos fazer progredir, de nos fazer amadurecer, de nos fazer evoluir. As críticas construtivas mostram pra gente erros que a gente não consegue perceber. Já as críticas destrutivas desvalorizam até os nossos acertos. Em 1 Tessalonicenses 5:21, diz que a gente precisa examinar todas as coisas e reter apenas o que é bom. Isso significa que a gente precisa aprender a desenvolver o senso crítico de tudo que nos é falado. E o que for bom a gente guarda, e o que não for bom a gente joga fora. A gente não absorve. Mas o que nos impede de progredir é que muitas vezes a gente dá ouvido às pessoas pessimistas, às pessoas com críticas destrutivas, e não escutamos os bons conselhos. E isso nos impede de progredir porque acaba minando nossa fé, acaba minando nossa confiança, faz com que a gente desacredite em nós mesmos, na nossa própria capacidade, e faz com que a gente desacredite até do próprio Deus. Mas isso não está relacionado a escutar, a dar ouvidos ou a dar atenção apenas às coisas externas, mas principalmente aos pensamentos internos. O fato da gente também dar atenção aos pensamentos internos nos impede de progredir, porque muitas vezes os nossos próprios pensamentos desvalorizam nosso esforço, nos levam a pensar que nós não somos capazes, ou que nós não iremos conseguir, ou que não vale a pena se esforçar para alcançar algum objetivo específico. A questão é que a gente precisa aprender a escutar a voz de Deus, a dar atenção e a ouvir a voz de Deus, aquilo que o Senhor diz para a gente fazer. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente começa a discernir a voz do Senhor, quando a gente começa a escutar e dar ouvido à voz de Deus, a gente passa a compreender quem somos de verdade, quem somos nele. Então, o primeiro ponto para você começar a progredir é começar a escutar a voz de Deus e parar de dar ouvidos aos pessimistas, parar de dar ouvidos aos pensamentos negativos, focar única e exclusivamente naquilo que Deus diz. E o segundo ponto para você progredir na vida é caminhar pelas veredas da retidão. No versículo 11 de Provérbios 4 ele diz: Eu ensinei o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. E o que é uma vereda? A vereda tem dois sentidos, o sentido
literal e o sentido figurativo. O sentido literal da palavra vereda é caminho estreito. E o sentido figurativo que é abordado na Bíblia está relacionado ao modo de viver, ao modo de agir e ao nosso comportamento. Mas trazendo para a nossa vida e no contexto dessa mensagem, a palavra vereda no sentido de caminho estreito significa que para a gente progredir, a gente vai precisar caminhar por um caminho estreito. E um caminho estreito não é um caminho fácil de passar, é um caminho difícil de percorrer. No caminho estreito em direção ao progresso, muitas vezes você vai ter que passar por ele sozinho, porque o caminho é estreito, e sendo o caminho estreito não dá para passar duas pessoas. Então muitas vezes você vai ter que passar por esse caminho sozinho. Mas não é sozinho sem Deus, é sozinho você por você. Você não vai poder esperar o incentivo dos outros, você não vai poder esperar que os outros te apoiem, você não vai poder esperar que os outros te aprovem. É você por você, você e Deus. Mas se você de fato quer progredir, não tem jeito, você tem que caminhar pelo caminho estreito. E quando eu falo sozinho, eu me refiro, por exemplo, às vezes você quer passar em um concurso. Para você passar nesse concurso, você precisa estudar, você não pode depender que os outros te apoiem. Se você não for meter a cara, se você não passar dia após dia estudando, correndo atrás do seu objetivo, do seu propósito, do seu progresso, você não vai conseguir passar na prova. Ou esse objetivo pode ser ganhar peso, ou pode ser perder peso, pode ser correr. Muitas vezes não vai ter ninguém ali do teu lado para te apoiar. Ou então, por exemplo, trazendo para o lado espiritual, você quer que sua família seja alcançada por Cristo para que eles sejam salvos. Você não pode esperar que os outros preguem para eles. Você não pode esperar que os outros orem por eles. Você mesmo tem que meter a mão na massa e você mesmo tem que pregar. Você mesmo precisa orar. É você por você, você e Deus. O segundo ponto do caminho estreito é que é um caminho árduo, é um caminho difícil de percorrer. Significa que para você progredir, não tem jeito. Você precisa encarar as dificuldades da vida. Todas as dificuldades que se levantam e tentam te impedir de alcançar os seus objetivos, de progredir. E não tem jeito, irmão. Não tem como progredir no modo easy. A gente só progride no modo hard. A gente só progride encarando os obstáculos da vida. E os obstáculos da vida não são exclusivos para você. A gente vai ter obstáculo na vida em tudo que a gente se propor a fazer. Tudo que você determinar ou se propuser a fazer na sua vida, você vai encarar obstáculos, você vai encarar dificuldades. E só superando esses obstáculos, só superando essas dificuldades, que você consegue progredir e alcançar os seus objetivos. Tem aquela famosa frase que diz: no pain, no gain. E é exatamente isso, irmão. Sem dor, sem ganho. Não tem como a gente progredir ou crescer em nenhuma área das nossas vidas se a gente não sentir dor, se a gente não encarar a dor, se a gente não se expor às dores da dificuldade. E a dor da dificuldade vai vir para todo mundo que se propuser a aprender algo novo. Todo mundo que se propuser a aprender uma habilidade nova vai passar por dor. Não tem jeito, irmão, não tem pra onde correr. Essa é a lei natural das coisas. Se você tentar aprender a tocar violão, se você tentar aprender a tocar violão, se você começar a treinar, se você tentar aprender a falar inglês, se você tentar aprender alguma matéria nova, tudo que você se propuser a fazer, você vai passar por dor. E a única maneira de você progredir é encarando essas dores, é encarando esses obstáculos, encarando essas dificuldades, progredindo progressivamente, aos poucos, um passo de cada vez, até que aquilo se torne fácil para você. E quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica, mais você cresce, mais você aprende e mais você aperfeiçoa. E tudo isso aqui eu tô falando sobre a nossa vida secular, a nossa vida nesse mundo. Agora, trazendo pra vida espiritual, é a mesma coisa, cara. Pra gente poder permanecer na fé, pra gente poder perseverar na fé, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai ter que lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa, que deseja as coisas desse mundo, se a gente quiser progredir espiritualmente. Mas uma coisa é fato, a gente precisa se esforçar primeiro para crescer espiritualmente, para nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Porque quando a gente aprende a ser um verdadeiro cristão, quando a gente aprende a lidar com as dificuldades que tentam nos impedir de progredir espiritualmente, automaticamente as dificuldades que se levantam para nos impedir de progredir, de crescer, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, se tornam mais simples. Por quê? Porque a gente aprendeu a lidar com as dificuldades. E sabe qual é o resultado disso? Salomão escreveu no versículo 12: se você andar por elas, seus passos não se embaraçarão, se você correr, não tropeçará. Você correr e não tropeçar significa que você aprendeu a lidar com as adversidades da vida. Significa que você aprendeu a lidar com as dificuldades, que você superou obstáculos. E isso te dá confiança não apenas para caminhar, mas para correr, porque você tem certeza que não vai cair. Você já passou por ela, você já superou, você progrediu. Seja num relacionamento que estava ruim, você aprendeu a escutar mais, você aprendeu a perceber as dificuldades e melhorou o seu relacionamento. Seja no objetivo de cursar uma faculdade, seja no objetivo de arrumar um novo emprego, seja no propósito de melhorar o seu relacionamento com Deus, seja no seu propósito de orar mais, de estudar mais a palavra, de meditar nas escrituras diariamente, seja dar mais atenção aos seus filhos, seja em ter mais tempo saudável com eles, seja qual for a área da sua vida que você deseja progredir, aprendendo a escutar e a dar atenção aos conselhos positivos e a rejeitar os conselhos negativos,
tanto externos quanto internos, decidindo caminhar pelo caminho estreito, que muitas vezes vai ser só você que vai ter que decidir encarar seus problemas, você que vai ter que decidir encarar esses obstáculos que pertencem exclusivamente a você, persistindo dia a dia, perseverando em meio às dificuldades, sabendo que o Senhor está com você. A partir disso é inevitável você não alcançar o progresso, valeu? Então é isso, irmãos. Se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like, não esquece do seu joinha, não esquece do seu gostei. Se de alguma maneira edificou a sua fé, deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu gostei, porque é fundamental para o crescimento do canal, fundamental para que a plataforma do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e a própria plataforma comece a indicar esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a bater essa meta aí de 1000 inscritos. Lembrando que eu preciso bater a meta de 1000 inscritos para poder monetizar o canal, então eu conto muito com a sua inscrição. E é isso, valeu, até o próximo vídeo.